Olá a todos, aqui é o professor Webster e hoje nós vamos corrigir a atividade de avaliação parcial de geografia. Primeira questão diz o seguinte: a geografia é um conjunto de conhecimentos importantes para o nosso dia. Portanto, a geografia, item A, não possui conceitos próprios. B, estuda a Terra e seus fenômenos. C, nos impede de compreender os fenômenos naturais. Ou D, dificulta o estudo da sociedade. E aí? Se formos analisar cada um, nós podemos tirar três e escolher apenas um, pois ao dizer que a geografia não possui conceitos próprios está errado, pois a geografia tem os conceitos de espaço, lugar, território, paisagem, região, natureza e outros conceitos. Portanto, nós deveríamos dizer que o item correto é estuda a Terra e seus fenômenos, já que a geografia vai estudar tanto o ser humano, como vai também estudar as serras, os rios, as cidades, as montanhas, os mares, as chuvas, os climas, as vegetações. Já o próximo item está errado, por quê? Porque a geografia ela não vai nos impedir de compreender os fenômenos naturais. Pelo contrário, por meio da geografia, a gente compreende a natureza e também a sociedade. E o último item também está errado, por quê? Porque a geografia nos ajuda a compreender e a estudar a nossa sociedade, a nossa cultura, o nosso povo. Ela não vai dificultar. Então, é o item B. Segunda questão diz o seguinte: o conhecimento geográfico é sempre útil e está presente em todos os momentos da nossa vida. Além disso, a geografia serve para, primeiro item, apenas informar as pessoas sobre guerras? Não, pois essas informações elas também podem ser dadas pela mídia, pela propaganda, pela televisão. A geografia ela não vai apenas informar sobre guerras, ela vai compreender por que as guerras existem e quais são as suas características. Segunda afirmação: afirmar que o mundo é igualitário e esconder as injustiças sociais. Será que a geografia veio para falar isso, que o mundo é igualitário, que todo mundo é igual, que não tem pobreza, que não tem pessoas passando fome? Não, ela veio para justamente fazer o contrário. Terceira afirmação: esconder a pobreza e mascarar as desigualdades entre os países? Não, ela veio para mostrar as desigualdades. Tanto é que hoje nós sabemos que há países mais ricos do que o Brasil e há países mais pobres do que o Brasil por meio dos conhecimentos geográficos. É quase exclusivamente a geografia que trabalha com isso. Quarta afirmação: compreender as sociedades e suas relações no espaço. Corretamente. Esse é o item. Como que a geografia serve? Ela serve para a gente compreender o mundo, a nossa realidade, a nossa sociedade. Como que a gente se interage, como que nós interagimos com a natureza e com os outros. Terceira questão diz o seguinte: a geografia possui diversos conceitos, dentre eles destacam-se espaço, paisagem, lugar, território e região. Além disso, os conceitos geográficos são importantes para, primeiro item, para analisar apenas as cidades e suas construções. E aí, será que a geografia inteira é reduzida na compreensão da cidade? Será que a geografia só estuda a cidade? Errado. Segundo item, apenas para identificar os tipos de animais existentes? Não. Esse seria mais uma atribuição, um objetivo da biologia, das ciências naturais. Terceira afirmação: compreender a realidade a partir de um olhar geográfico. Correto. Esse olhar geográfico é aquele que todos nós desenvolvemos. Muitas vezes a gente não sabe, mas a gente desenvolve um olhar geográfico quando analisamos a nossa sociedade de uma forma crítica, de uma forma reflexiva. Quarto item: caracterizar apenas os ambientes, excluindo os aspectos sociais. Não, a geografia também compreende tanto a natureza quanto o ser humano. Quarta questão diz o seguinte: dentre os conceitos geográficos, o espaço é destaque, pois é por meio dele que a geografia analisa a realidade. Portanto, o espaço é. Já tem aí apresentado a resposta, mas vamos especificar cada um. Item 1. Apenas os elementos naturais sem os seres humanos. Não. Aí seria o conceito de espaço natural. O espaço geográfico é outro. Segundo item.
produto das interações sociedade e natureza. Está correto por quê? Porque o espaço geográfico, o espaço no sentido geral, ele vai compreender as relações que nós exercemos com a natureza, com os animais, com o ambiente, com as florestas. Terceiro item, somente os ambientes não modificados pelos seres humanos. E aí? Será que só as florestas, só a Antártida são espaços? Não. Existem vários tipos de espaços. Espaços sociais, que são os espaços geográficos, e os espaços naturais. Terceira afirmação. Quarta afirmação. Apenas os lugares onde seres humanos moram, excluindo a natureza? Não. A geografia vai compreender também a natureza. Quinto item. Diz o seguinte: ao longo do tempo, as várias gerações construíram estruturas que permanecem até nossos dias, como na imagem abaixo. Suas contribuições podem ser observadas em igrejas, ruas, casas e demais construções existentes. Assim, a paisagem é. Antes de ir aos itens, nós podemos ver que essa paisagem é da cidade do Rio de Janeiro. E nós podemos ver que existem várias construções. E também o Cristo Redentor. O Cristo Redentor, ele tem décadas de criação. Ele foi construído há várias décadas atrás. Mas ele permanece por quê? Porque foi uma contribuição de gerações anteriores que vão permanecer agora. Ou seja, as coisas que são construídas hoje, as novas casas, as novas ruas, as novas escolas, tudo que é novo, que é construído agora, vai continuar para as próximas gerações, para os filhos de vocês, para os netos. O que isso quer dizer? Que a paisagem, item A, é tudo aquilo que conseguimos ver? Corretamente, tudo aquilo que nós conseguimos ver é a paisagem. Tanto é que nessa imagem vemos casas, prédios, ruas, avenidas, barcos, estátuas e vemos também serras e florestas. Então tudo aquilo que nós conseguimos ver é paisagem. Segundo item, apenas os elementos naturais são paisagem? Não, eles também fazem parte da paisagem, mas não é somente. Somente aquilo que podemos tocar? Não, nós podemos também tocar na paisagem, já que a paisagem é tudo, mas a paisagem é muito mais do que aquilo que a gente pode tocar. Quarto item, é caracterizado por ser permanente? Não, as paisagens se mudam rapidamente. Por exemplo, se um prédio for demolido, essa paisagem que está aparecendo aí na imagem, ela vai ser modificada. Se um prédio for construído, também vai ser. Sexta questão diz o seguinte: o espaço geográfico é caracterizado pelas ações humanas na natureza. Aí pergunta, para você, além da explicação anteriormente dada de que o espaço geográfico é caracterizado pelas ações humanas na natureza, o que é o espaço geográfico? Então, é uma resposta pessoal, mas tem essa explicação. O espaço geográfico é o resultado das ações de diversas gerações ao longo do tempo. Esse espaço é alterado pelos seres humanos e é onde nós moramos, produzimos, nos alimentamos, convivemos com as outras pessoas. O espaço é o lugar em que a gente vive, é o lugar em que nós estamos. Não existe sobrevivência humana sem o espaço, porque vem do espaço a nossa alimentação, a nossa moradia, é onde a gente anda, é onde a gente vive, é onde a gente está. Tudo é espaço, praticamente. Sétima questão diz o seguinte: o conceito de espaço pode ser utilizado de várias formas. Pode ser espaço sideral, espaço pessoal, espaço natural, como na imagem, dentre outros tipos de espaços. Assim, defina o que é o espaço natural. Outra pergunta que ele quer dizer: existem muitos espaços naturais hoje? Por quê? E aí? Se formos analisar aqui na imagem, nós vemos vários tipos de espaços naturais. Temos rios, cachoeiras, serras e montanhas. Explicação: espaço natural é aquele que sofreu pouca ou nenhuma interferência humana e manteve suas características naturais. Hoje, existem poucos espaços naturais no mundo, como a Antártida, por exemplo. Por quê? Pois os seres humanos alteraram quase todos os lugares, quase todos os espaços da Terra, devido à poluição da água, poluição do ar, poluição do rio, construção de estradas, construção de pontes e de cidades. A gente praticamente dominou todos os espaços da Terra. Oitava questão diz o seguinte:
Os seres humanos modificam constantemente o espaço, produzindo e reproduzindo, como na imagem abaixo de Fortaleza, em 1975 à esquerda e atualmente à direita. Defina o que é o espaço geográfico e quais são suas características. Vemos, portanto, a partir das imagens que, ao longo do tempo, tanto a paisagem quanto o espaço geográfico eles vão se modificar. Em 1975, haviam poucos prédios em comparação com hoje, e daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, outras construções vão ser erguidas e essa paisagem vai ser cada vez mais diferente. Explicação. O espaço geográfico é produzido pelos seres humanos em suas interações com a natureza. Por isso, ele é caracterizado por ser a nossa morada, onde a gente está, onde a gente vive, onde a gente anda. É onde vem a nossa alimentação e é onde a gente convive com outras pessoas. Nona questão diz o seguinte: a paisagem é um dos conceitos geográficos e por meio dela podemos observar diversas forças atuantes, as forças naturais e as forças sociais. Assim, explique o que são as forças naturais que modificam a paisagem e quais suas características. Dê exemplos. A explicação. Essas forças naturais, elas são as forças produzidas pela própria Terra. É o vento, é a chuva, é o calor, são os terremotos, os vulcões, etc. Ou seja, ao longo do tempo, essas forças vão modificar a Terra, vão modificar a paisagem. Por exemplo, quando ocorre uma erupção vulcânica, aquele vulcão ele pode tanto aumentar de tamanho, como ele pode reduzir. Assim como aquela região que foi afetada, ela pode ser destruída pela lava que sai do vulcão. Assim como pode devastar uma grande área. Ou seja, tudo isso vai modificar aquela paisagem, como nós já vimos em aulas anteriores. 10ª e última questão diz o seguinte: a paisagem também é alterada pelo ser humano, pela sociedade, pois constantemente estamos realizando ações na natureza. Assim, explique o que são as forças sociais que modificam a paisagem e quais são suas características. Dê exemplos. Nós falamos sobre as forças naturais e agora as forças sociais. Explicação. São as ações das pessoas, da sociedade, que ao longo do tempo vão modificar, transformar as paisagens. Por quê? Porque nós vamos construir novas estruturas, pontes, prédios, estradas, ou seja, são produtos da ação humana. Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários.